Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para ler a palavra de Deus juntamente com vocês. Esperamos terminar em breve esse assunto das 7 igrejas da Ásia Menor, das cartas que João escreveu amando de Deus, amando de Jesus Cristo, para todos os anjos, como ele chamava, os pastores, os dirigentes das igrejas que existiam nesses lugares. Então nós já estamos, hoje vamos falar na quinta igreja, né? Quinta igreja. Que é a igreja de Sardes. Então, onde que está escrito? Sobre a quinta igreja, sobre a carta ao anjo da igreja de Sardes. No Apocalipse capítulo 3, versículo De 1 ao 6. de 1 ao 6. Então, quem quiser confirmar, conferir, vai lá em Apocalipse capítulo 3, no início, do versículo 1 até o versículo 6. Lá está falando sobre a carta que Jesus mandou que João escrevesse para a igreja que estava em Sardes. Então, pessoal, antes eu quero te pedir para vocês, como eu sempre peço, né? Se vocês gostarem, dá uma curtida, manda para aquela pessoa que você acha que gostaria de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Aqui não é nenhum estudo teológico, eu sempre digo, e nem interesse algum de fazer fama ou monetizações, nada disso. Mas com a simplicidade que a gente está levando a palavra, alcança muita gente que não tem tempo ou não tem, vontade sozinho de ler a palavra. Então nós estamos aqui para ajudar, porque Jesus disse: "Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo." Nós estamos fazendo a nossa parte, ok? Então eu peço, compartilhem. Isso vai ajudar aí para muitas pessoas que querem ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, primeiramente, vamos um breve histórico sobre a cidade de Sardes. Ela é conhecida, segundo os historiadores, como a capital do reino da Lídia antiga, pertencente à Ásia Menor, que se localiza onde hoje está a atual Turquia. Também é conhecida como terra dos Eteus, que era o povo que habitava aquela terra na época em que foi Deus distribuiu aquela terra para o povo hebreu. E os descendentes dessa cidade eram chamados de Hititas. Escreve-se com H, Hititas. E as moedas que passaram a surgir também naquela época. Antigamente era tudo na base do escambo, que era a troca de mercadorias, e nessa ocasião foram criadas ali as moedas para facilitar o comércio entre as pessoas. Então esta foi a quinta igreja em que recebeu a carta do apóstolo Paulo, o qual se encontrava João. Ou melhor, desculpa, o apóstolo João, o qual se Acontece. encontrava preso na ilha de Patmos. Esta ilha, ela fica no mar Egeu, na costa da Grécia. Existe até hoje, as pessoas que fazem turismo podem visitar a ilha de Patmos, ali na Grécia. Então João estava ali aprisionado, porque era ali um local onde eram enviados as pessoas que eram consideradas, entre aspas, inimigos do regime, ou seja, do Império de Roma, que comandava a política naquela época em que foi enviada esta carta. Então, todos os prisioneiros perigosos eram enviados para este lugar e João foi considerado um deles, porque ele pregava a palavra de Deus.
Então todos, ou melhor, a igreja de Sardes era considerada uma igreja bem próspera, materialmente falando, né? Monetariamente também, mas existia ali uma fraqueza espiritual, um desleixo, né, na vida espiritual, e de certa forma a igreja era considerada uma igreja viva, mas a palavra aqui diz que ela estava morta. E por conta disso, o anjo fez sérias advertências ali, nessa carta, né? O anjo de Deus, quando visitou o apóstolo João, e ele escreveu essa carta, e dentre essas advertências, era que as pessoas que não mudassem de vida, não se arrependessem, ele iria vir sobre a vida delas como ladrão de noite. Quer dizer, sem aviso. Não saberiam a que momento o Senhor viria para tirá-las da terra, né? E, consequentemente, o nome seria riscado do livro da vida. É interessante, né, que a gente vê sempre em todas essas igrejas que a gente está estudando aqui, de Apocalipse, a gente vê uma coisa, né, que sempre ele fala com o líder da igreja. Jesus sempre manda a mensagem para o líder. E esse aqui foi totalmente desaprovado, né, porque a maioria da igreja estava morta, quer dizer, corrompida. E a culpa, em parte, cai em cima do líder. Porque às vezes, né, a gente vê hoje igrejas suntuosas, lindas, grandes, com sons maravilhosos, com corais maravilhosos, né, com orquestras. Ai, a coisa, tudo é muito lindo, né, uma arte. Só que Deus não está mais ali. O Espírito de Deus ele não está mais ali. Então, espiritualmente, aquela igreja é morta. Para Deus, ela é morta. Então, muita gente, eu quero ir para aquela igreja, porque aquela igreja é animada, né? É avivada. Então, a gente tem uma ideia errada de avivamento. O que é um verdadeiro avivamento, né? O verdadeiro avivamento é aquele que acontecia lá quando os apóstolos, né, iam pregar o evangelho e curavam o coxo, o aleijado, curava alguém que ninguém podia curar, maravilhas, Deus fazia maravilha através deles, porque eles eram fiéis, cristãos verdadeiros. Então, a igreja, quando é próspera, você tem que ver sinais dentro dela, né? Os sinais seguirão os que creem, conforme diz a palavra de Deus. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Foi isso que Jesus falou, né? Porão a mão sobre os enfermos, os curarão, né? Então, não só na época dos apóstolos, lá no início da nossa fé, lá antigamente, quantos casos a gente viu verdadeiros, né? Que Jesus até ressuscitou mortos através da oração da igreja. Porque a igreja não estava preocupada com quem tinha, com valores, com fama ou com status, não. A igreja estava preocupada em união. Unir, orar e fazer a obra de Deus. Então, esta igreja tinha os seus problemas, né? Como todas as igrejas existem até hoje. Mas também foi anunciado ali naquela carta que existia umas poucas pessoas que permaneciam com a sua fé firme em Deus, não se deixavam influenciar pelo modismo e procuravam manter fielmente servindo ao Senhor de uma forma verdadeira. E a promessa que Deus fez que Jesus fez para eles é que eles iriam ser recompensados, se eles permanecessem firmes, iam receber a recompensa, iam ter uma veste branca para cada um deles e também os seus nomes seriam confessados por Jesus diante de Deus e diante dos anjos, né? Aqui tem uma passagem que diz assim, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 6. E também tem a referência
que está em João, no capítulo 15 e o versículo 14, que diz assim: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, para estar servindo ao Senhor, tem que se tornar amigo e tem que fazer o que Ele ordenar. E não apenas agir por conta própria, segundo seus próprios interesses, segundo sua própria vontade, ser crente do seu jeito, servir a Deus de qualquer maneira, achando que está servindo. Mas tem a advertência que aquele que não se lembrar dos ensinamentos, não guardar a palavra e não se arrepender, a promessa é que o nome dele seria riscado do livro da vida. Aí entra aquele detalhe, né? Você tá lá na igreja, achando que tá muito bem, que Deus está contente com você, mas você não renuncia àquilo que Deus quer que você renuncie. Você é amigo do mundo, ao invés de ser amigo de Deus, é amigo do mundo. O mundo que eu digo não são as pessoas, mas amigo do sistema mundano. Por quê? As pessoas que estão lá no mundo, a gente não vai desprezá-las. As pessoas que estão lá vivendo uma vida torta, vivendo uma vida longe de Deus, a gente não pode desprezar essas pessoas. A gente tem que orar e lutar por elas. Agora, né, a gente acompanhá-las fazendo aquilo que a Bíblia condena, aí o nosso nome vai sim ser riscado do livro da vida. E aquele que o nome não for achado no livro da vida, o que vai acontecer? Segundo a palavra de Deus, né? Vai ser lançado no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Então, ser cristão não é ter uma igreja linda, maravilhosa, não é cantar lindo, não é pregar lindo, não é fazer teologia, nada contra a teologia, mas não é achar que é a doutora ou doutor teólogo e que o nome está escrito no livro da vida por isso. Não, não está escrito no livro da vida por isso. Está escrito no livro da vida no momento que você renunciou às práticas mundanas e pecaminosas e passou a andar como Cristo andou. Porque ser cristão significa isso, fazer o que ele fazia, andar como ele andou. Então devemos acreditar que o Senhor Deus está atento às pessoas, porque Ele vê o que está no coração, não vê a aparência apenas. E as aparências enganam. Existe um ditado popular que assim afirma. Mas quem consegue distinguir o que está no coração, ele sabe o que é verdadeiro, sabe distinguir o falso do verdadeiro, né? E as pessoas que realmente procuram servir de coração, obedecendo em todos os itens que o Senhor menciona na sua santa palavra, né? Aos vencedores, ele prometeu vestes brancas e o nome seria escrito no livro da vida, conforme Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5. Também podemos ver a referência no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 32. Então, só para terminar agora, eu quero ler aqui a passagem que eu destaquei aqui, que é Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E é isso que sempre termina, né? As cartas terminam assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só escutar, você tem que ouvir. A gente precisa andar na presença de Deus. Às vezes você se sente fraco ou fraca, às vezes se sente desanimado, mas pensa que não é pela igreja que você está aqui, não é assim, a igreja, nós precisamos estar lá, né, para ouvir a palavra, para ajudar o irmão, para ter comunhão, embora hoje em dia existe como a igreja de Sardes, né, igrejas que é uma meia dúzia que está ali realmente com essa sinceridade,
Mas enfim, nós não podemos deixar por isso de estar ali. Mas não é isso que é importante também. Que o mais importante na nossa vida é realmente nós trazer outras pessoas para o crescimento espiritual da igreja. E como que a gente traz? Orando, levando a palavra e fazendo maravilhas no nome de Jesus, né? Curando. Ele mandou fazer isso, mas é no nome dele. E é com o Espírito Santo na nossa vida. Não é de nós mesmos, nós não somos nada. Então, para a gente ficar forte, só um lembrete. Vamos pensar de onde ele nos tirou. Né? Existe um hino que fala. De onde ele nos tirou? Quem éramos nós, espiritualmente falando? E às vezes até financeiramente falando também, né? Quanto ele esteve do nosso lado. E os livramentos. Né? E os milagres. Se eu fosse aqui contar os milagres que Deus fez na minha vida. De onde ele nos tirou daquela fé que não era pautada dentro da palavra de Deus, né? Aquela fé que era de tradição, né? Aquela fé que a gente ouvia falar, aquele Jesus que a gente ouvia falar, mas que ele não conhecia. Então, de onde ele nos tirou? Lembre disso, gente. Que aí a gente vai ficar firme, porque a gente vai saber que um dia ele vai voltar. E nós estaremos, estando firme, o nosso nome, né, vai estar escrito no livro da vida. Então vamos ficando por aqui. Agradecemos a paciência, aqueles que ficaram até o fim. Não esqueça de dar aí o seu like, compartilhar. Se inscreva no canal também. Se inscreva no canal, isso é importante para que o canal cresça e possa ser visto por mais pessoas. Nós agradecemos. Fiquem com Deus. Pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.